Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e você você leitor do Evangelho mais sensível, mais apurado, mais cuidadoso em relação ao Evangelho do Cristo, você já deve ter notado que tudo aquilo que se refere ao Cristo encerra, traz, nos apresenta um tema, uma ideia, uma mensagem que nos inspira a alma. Desde a sua genealogia até a sua ressurreição, tudo aquilo envolvendo Cristo e que nos chegou por meio da pena inspirada dos evangelistas, coloca-nos diante de uma riqueza, um tesouro a ser explorado, por meio do qual podemos abstrair maravilhosas lições. O lugar do nascimento do Cristo não foge à regra. Onde Jesus nasceu, o lugar no qual a Virgem Maria lhe deu a luz, é, de igual modo, um lugar, um tema, um episódio que possui uma temática muito rica e que, se compreendida devidamente, certamente alegrará as nossas almas devido à beleza que aí nós encontraremos. E neste vídeo eu irei abordar alguns temas presentes, algumas lições contidas no lugar, no espaço onde o Cristo foi gerado. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, caso não o tenha feito ainda, e se já se inscreveu aqui, nos ajude divulgando este canal a outras pessoas, a fim de que nós possamos levar os conhecimentos aqui apresentados, aqui abordados, aqui desenvolvidos a um grupo cada vez maior de pessoas desejosas em mergulhar nesse oceano infinito, inesgotável e maravilhoso que é a Bíblia, que são os evangelhos, que são os textos contidos nas Sagradas Escrituras. A Bíblia, como uma fonte de inspiração, é inesgotável e infinita, e quanto mais nós nos aprofundarmos em sua leitura, mais maravilhas encontraremos para preencherem a nossa alma. Portanto, nos ajude se inscrevendo neste canal e divulgando a um número cada vez maior de outras pessoas, a fim de que nós possamos levar cada vez mais longe e cada vez a muitas outras pessoas todo este conhecimento que é trazido aqui. Bem, dois evangelistas canônicos se referiram ao nascimento do Cristo. Apenas dois evangelistas fizeram relatos concernentes à infância do Cristo, ao seu nascimento e o seu desenvolvimento nesta faixa etária que acompanha, que marcou os seus primeiros anos de vida. Esses evangelistas são Mateus e Lucas.
apenas estes dois evangelistas, em relação aos evangelistas ditos canônicos, apenas estes dois fazem menção, trazem relatos acerca do nascimento e da infância do Cristo, Mateus e Lucas. E entre eles existem alguns pontos de encontro e abordagens distintas, abordagens diferentes. Ora, consiste num ponto de encontro acerca do nascimento do Cristo entre esses dois evangelistas, a cidade na qual Cristo veio a este mundo, Belém. Tanto Mateus quanto Lucas identificam o local do nascimento do Cristo como sendo a cidade de Belém, a cidade onde, séculos atrás, nascera Davi, a cidade onde nascera Obed, Jessé e depois Davi. Ora, Belém será a cidade identificada tanto por Lucas quanto por Mateus como o lugar, a cidade, o espaço geográfico no qual Cristo veio a este mundo. Este é um ponto no qual as duas narrativas se encontram. Entretanto, entre elas existem alguns pontos que se distinguem. Por exemplo, somente Mateus faz referência à visita dos magos ao menino Jesus. Esta é uma narrativa tipicamente mateana. É um episódio narrado única e exclusivamente por Mateus. Em contrapartida, somente Lucas desce em alguns detalhes acerca do espaço, do lugar, poderemos assim dizer, do imóvel no qual Cristo nascera, fora concebido por Maria. Ora, Mateus, quando se refere ao lugar, ao espaço, à casa, o imóvel propriamente dito, onde Cristo nascera, Mateus, quando faz referência a este espaço, o faz de forma muito parcimoniosa, muito econômica, muito sucinta, com poucos detalhes. Talvez esta economia de palavras, esta economia de detalhes presente no Evangelho segundo Mateus possa ser compreendida no contexto no qual o evangelista Mateus situa o nascimento do Cristo. Ora, Mateus vai apenas dizer que a estrela que guiava os magos vindos a Belém para adorarem o menino Jesus, a estrela que os guiara se detivera diante da casa, se detivera sobre a casa, no lugar onde Cristo, onde o menino Jesus estava. É apenas esta referência que Mateus nos apresenta acerca do lugar propriamente dito, onde Cristo, onde o menino Jesus nasceu e se encontrava. É apenas esta referência, uma referência muito vaga. A estrela pairou sobre o lugar onde se encontrava o menino Jesus. Ora, uma referência muito sucinta, muito
discreta, muito tímida. E talvez, pelo contexto dramático no qual Lucas introduz o nascimento do Cristo, o quadro no qual o menino Jesus vem a este mundo, segundo a narrativa de Mateus, é um quadro dramático, uma vez que o nascimento do Cristo traz consequências políticas que culminarão na perseguição de Herodes e depois naquele infanticídio, na matança dos meninos belemitas com menos de 2 anos. Ora, Jesus nasce neste cenário extremamente adverso do ponto de vista político e talvez por isso Mateus não tenha descido às minúcias, descido aos detalhes do lugar onde Cristo nascera. Lucas, por sua vez, que nos apresenta o nascimento do Cristo num cenário muito mais festivo, nenhum sangue inocente é derramado devido ao nascimento do Cristo. Na narrativa lucana, em vez do pranto de uma mãe desesperada ao ver o seu filho traspassado por uma espada, conforme a narrativa de Mateus, em Lucas nós ouvimos o canto dos anjos, que anuncia o nascimento do menino Jesus a pastores, que o encontrariam numa manjedoura, que o encontrariam envolto em panos numa manjedoura. Lucas, diferentemente de Mateus, vai nos apresentar alguns detalhes acerca do espaço onde Cristo nascera, que não se encontram em Mateus. Ora, Maria estava à iminência de dar à luz ao Cristo e, juntamente com José, buscaram um lugar adequado, apropriado, com uma estrutura minimamente digna para acolher uma mulher no estado de gestação, e nenhum lugar nestas condições, nenhum lugar apropriado àquele parto foi encontrado. Não havia, Lucas é preciso em dizer que não havia lugar para Maria dar à luz nas hospedarias, nas casas de hospedagem de Belém. Consequentemente, Cristo veio a este mundo, Maria deu à luz o menino Jesus numa manjedoura. A palavra que Lucas utiliza aqui, Lucas vai utilizar duas palavras distintas para se referir ao lugar apropriado onde Jesus poderia ter nascido e ao lugar inapropriado onde ele de fato nasceu. Ora, ao se referir ao lugar adequado, ao lugar que comportava uma estrutura melhor para acolher uma mulher em trabalho de parto, a palavra que Lucas usa para este espaço é catálima. É um termo que pode ser traduzido como uma hospedagem, uma casa de hospedaria. Porém, quando se refere ao lugar onde Cristo de fato nasceu, Lucas usa uma outra palavra. Lucas vai usar o termo pandokeion, que pode ser traduzido como uma gruta, um lugar comum, rústico,
uma manjedoura. Ora, era comum nas cidades, era comum em cidades pequenas, era comum em instalações pobres, melhor dizendo, em casas pobres, como as que havia na cidade de Belém, um espaço contíguo, um espaço ligado ao espaço onde moravam os proprietários, as pessoas, um espaço contíguo reservado a animais, um estábulo. Casas humildes na cidade de Belém tinham essa dupla repartição, um espaço onde habitava a família e o espaço contíguo, ligado a esse espaço onde habitavam, onde moravam, onde viviam os animais. Uma gruta, um estábulo, uma manjedoura. Isto era muito comum. Portanto, como não havia lugar para Maria dar à luz nesta casa rústica, simples, ela acabou gerando o Cristo numa gruta, num estábulo, numa manjedoura. E aqui eu faço um parênteses, porque o termo gruta, que é um termo possivelmente, que é uma tradução possível para a palavra pandokeion, o termo gruta ou manjedoura entrou definitivamente na tradição cristã apenas no segundo século de nossa era, e isso por meio de Justino. Foi ele, Justino, no segundo século de nossa era, da era cristã, que consagrou esse termo, que introduziu o termo gruta ou manjedoura para se referir ao espaço no qual Cristo fora gerado, Cristo fora concebido. Ora, o termo que Lucas utiliza é este termo grego que nos reporta a um espaço indistinto, um espaço comum, onde possivelmente poderiam viver animais. Ora, Jesus nasce numa manjedoura. Jesus nasce num lugar próprio, um lugar onde moradores pobres de Belém guardavam os seus animais. Lucas não faz referência a nenhum animal presente no lugar onde Cristo nascera. Lucas vai fazer referência a pastores que estavam um pouco distantes dali. A Lucas interessam os pastores. E quando hoje, nas representações natalinas, nós vemos o presépio, o menino Jesus acercado de alguns animais, este adorno, este acréscimo, foi um acréscimo construído com a posteridade, com a tradição, por meio da tradição cristã, por meio da piedade cristã, mas um acréscimo que teve inspiração bíblica. É bom que se diga. A piedade cristã introduziu no lugar onde Cristo nasceu um boi e um jumentinho. Agora, essa introdução tem um fundamento, teve inspiração bíblica, porque Isaías, nos primeiros versos do seu livro, enaltece o boi e o jumento pelo conhecimento que eles têm acerca de seu dono, em detrimento ao povo de Deus que ignora, que desconhece, que não entende o seu Senhor. Isaías irá dizer que o boi conhece o seu Senhor e o jumento ou o burrico
a manjedoura de seu dono, mas o meu povo não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ora, foi inspirada nesta referência, nesta alusão feita por Isaías, que a piedade cristã introduziu no espaço onde Jesus foi gestado, um boi e um jumentinho, um boi e um burrico. E este acréscimo foi um acréscimo feliz, porque ele enche de significado o nascimento do Cristo. Ele coloca o Cristo, ele introduz o Cristo na criação natural, no meio da criação natural, como se de alguma forma a criação, agora recebendo o Cristo, fosse renovada, como se de alguma forma as coisas tivessem um outro princípio, como se de alguma forma a natureza estivesse sendo recriada. Ora, Jesus é levado a uma manjedoura para que ali viesse ao mundo, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Ele já sente aqui o peso da rejeição, ele já sente aqui o peso do desprezo, ele já sente aqui o peso da repulsa, da resistência, da relutância em relação à sua pessoa. Ora, esta rejeição vai culminar na cruz, vai culminar no Calvário. Entretanto, ele, o Cristo, retribui esta rejeição, não rejeitando, mas acolhendo o pecador por meio de sua obra no Calvário, acolhendo antes disso o pecador por meio de seu abraço afável e de sua graça comunicada, compartilhada, ofertada. Ele acolhe o pecador na ceia, quando ali oferece o pão, oferece o vinho como símbolos de sua carne, de seu corpo e de seu sangue, entregues incondicionalmente ao homem pecador. É interessante que Lucas, quando se refere no capítulo 22 de seu evangelho, ao lugar onde Cristo celebrou a ceia com os seus discípulos, Lucas emprega a mesma palavra, catálima, a palavra que ele utilizou para se referir ao espaço apropriado, à hospedagem apropriada para que Maria desse à luz. Hospedagem essa que se trancou para o nascimento do Cristo. Agora, esta hospedagem se abre. Agora, esta porta se abre para que o Cristo, juntamente com os seus discípulos, celebrem a ceia, para que o Cristo possa, por meio do cálice, por meio do pão, apresentar, oferecer o seu amor incondicional, que culminaria em sua morte no alto do Calvário. Ora, o Cristo rejeitado é o Cristo que acolhe, porque a sua justiça vai na contramão da nossa, uma vez que ele não paga o mal com o mal, o desprezo com o desprezo, a rejeição com a rejeição. Ao contrário,
o mal, o desprezo e a rejeição, ele os paga com amor, acolhimento e perdão. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.